Dúvida garantida de muitos alunos, talvez você passe por isso também, e eu tô vindo falar disso por conta de pedidos lá no Instagram do Teacher Fernanda B. Caso você não me siga, segue lá. Eu vou falar um pouquinho de partes da frase, como formar e melhorar o jeito que você forma frases em inglês. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando de como formar frases, principalmente as afirmativas, mas eu decidi dar uma quebrada nisso, então eu vou trazer uma série de vídeos ao longo do tempo aí, falando de cada um dos elementos, porque às vezes, quando a gente está falando de um tempo verbal, ou quando a gente está falando de presente, passado, futuro, eu falo coisas meio rápidas, auxiliar, sujeito, verbo, e às vezes você tá com dúvida de uma dessas partes, então eu vou quebrar isso de uma maneira mais gradual para você entendendo cada uma dessas partes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque vai ser uma série mais longa e mais vagarosa pra gente conseguir realmente entender e tirar todas as suas dúvidas. Hoje o papo é sobre verbo auxiliar. O que é isso? Onde estão? Como se transformam? Do que se alimentam esses verbos auxiliares? Os verbos auxiliares, pessoal, eles aparecem muito na hora que a gente está falando realmente de formar frases, e principalmente frases negativas e frases interrogativas, perguntas. Então, existe um tempo verbal para cada um desses auxiliares, ou melhor, um auxiliar para cada um desses tempos verbais, e eles são extremamente importantes e muito fáceis da gente confundir, dar aquela enrolada e acabar não sendo compreendido. Eles também podem aparecer numa afirmativa, principalmente o do e o does, que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas eu não vou entrar nessa ideia das afirmativas. Eu vou deixar linkado um vídeo que eu já fiz quando usar auxiliares em afirmativas aqui na descrição, então depois que você terminar, você assiste se você quiser. Vamos focar bem na negativa e na pergunta, e vamos falar de 4 auxiliares que são os mais importantes. Na verdade, são 4 que acabam se transformando em outros auxiliares, mas são os principais. E eu queria que você anotasse isso no seu caderno de estudos, numa ordem, ok? Então vamos pegar aí, já vou colocar aqui embaixo na legenda, você copia aí, que é a ordem seguinte. Quero que você anote aí no seu caderno do jeito que tá aqui embaixo. Então vou colocar na legenda, você capricha aí nessa cópia, porque depois eu vou explicar por que dessa ordem. Então eu vou colocar, aí no seu caderno você vai colocar will, have, to be e do. Então essa ordem é por quê? Porque se você tiver em qualquer frase afirmativa, vamos primeiro pensar na afirmativa, qualquer uma dessas palavras, menos o do, menos essa última, o to be, o have e o will, você vai usar essas palavras, elas são obrigatoriamente o auxiliar dessa frase. Então vamos começar primeiro lá com o do. O do, ele pode ser transformado também no does e também no did, que são auxiliares de verbos de ação no presente e no passado simples. Então calma aí. Do e does eu uso no presente, o do para falar de frases com o I, o you, o we e o they, na negativa ou na pergunta. Então, o do na negativa vai ficar don't, ele é um auxiliar, e o does na negativa vai ficar doesn't. E na hora de fazer uma pergunta, eu vou trazer esse auxiliar para frente do sujeito. Então, vou dar para você um exemplo. I love pizza. Na negativa, I don't love pizza. E na pergunta, do you love pizza? Então, na hora que você olha para essas negativas e afirmativas, você vai ver que ele tá diferente. Ele é o auxiliar dessa frase. Ele auxilia em quê? Ele auxilia você a fazer a negativa e você fazer a pergunta. Então, os auxiliares têm essa função principal. O did também é auxiliar do mesmo jeito lá no passado. Então, se eu for falar que eu gostava de pizza, na negativa ficaria I didn't like pizza. Eu não gostava de pizza. Ou você gostava de pizza? Did you like pizza? Então, essas 3 palavrinhas do, does e did, elas são a primeira, ou na verdade a última dessa sequência. Por quê? Porque se você tiver um verbo to be numa frase, ele ganha do do. Então toda vez que eu tiver o to be é o auxiliar dessa frase e não o do. Então bateu o olho numa frase, I am doing homework, eu estou fazendo lição. Qual que vai ser o auxiliar dessa frase? O to be ou o do? Do doing. É o to be, pessoal. Então, pintou um to be na frase, ele vai ser o auxiliar. To be's eu vou ter no presente o am, o is e o are, cada um para uma dessas pessoas aqui.
Lembra? E no passado, o was e o were. Então, pintou em alguma dessas frases. I am doing, she was listening, we were playing. Na negativa, a gente vai somar o not. Wasn't, isn't, am not. E na pergunta, essas 5 palavrinhas vão vir para frente do sujeito para fazer as perguntas. Elas ganham do verbo do do e do does, que são auxiliares em outras frases. Andando um pouco mais para cá, a gente também tem o have e o has e o had como auxiliares dos verbos perfect. Então, se eu tiver o present perfect, o past perfect, o have vai ganhar do to be e vai ganhar do do. Então, se eu tiver, por exemplo, uma frase: I have been doing homework lately. I have been doing homework lately. Quem ganha é o have. Ele é o auxiliar. É nele que vão as transformações da negativa, haven't, hasn't e hadn't, se for o past perfect. E eles vão vir lá pra frente do sujeito para fazer a pergunta nesses tempos perfect. E adivinha, se tiver o will em qualquer uma dessas frases gerais aí que você vê pelo mundo, ele ganha, ele é o auxiliar. Quando eu falo will, ele também pode ser que ganhe, ele também ganha juntamente com modals, mas eu não vou entrar também em muitos detalhes, vamos focar só no will, que é o auxiliar do futuro. Então eu já fiz um vídeo sobre o verbo de future perfect aqui no canal, que tem uma frase assim: eu vou ter me formado em 2020. I will have graduated in 2020. Eu vou ter me formado. Então, nesse caso, se tem o will e tem o have ganha do have. Então, o will é o auxiliar dessa frase. Se for eu não vou ter me formado, I won't have graduated. Se ele vier lá pra frente do sujeito, você vai fazer a pergunta: Will you have graduated by 2020? Você tá vendo que essa listinha desses 4, lógico, Tem que lembrar quando que usa um, quando que usa outro, mas esses são os principais auxiliares. e vão te ajudar bastante a entender melhor e formar mais frases. Por falar em formar mais frases, já deixa suas frases com os seus exemplos usando esses auxiliares aqui nos comentários que eu vou te ajudar corrigindo, e deixa sua dúvida se não ficou claro alguma coisa aqui no vídeo, e o like se você curtiu, para eu trazer mais coisas. Depois a gente vai falar de sujeitos, de verbos, de complementos, de adjetivos, a gente vai falar de cada uma dessas partes das frases para te ajudar a formar melhor, entender melhor, falar melhor e tudo mais, ok? Espero que tenha sido útil, and bye! Expression of the day. A expression of the day de hoje é see eye to eye. To see eye to eye. Traduzindo ao pé da letra, fica numa ideia de ver olho a olho. Na verdade, o real significado dessa expressão é concordar com alguém. Então, quando vocês veem a coisa no mesmo nível, do mesmo jeito, vocês estão concordando com alguém, vocês estão tendo a mesma ideia. E eu posso usar numa frase essa expressão com I really don't see eye to eye with my boss. We are always disagreeing. Então, eu não vejo assim de olho a olho, não concordo com o meu chefe quase nunca. A gente está sempre discordando das coisas. É uma expressão diferentona e bem bacana para você colocar na sua lista de expressions of the day. Espero que tenha sido útil, and bye!